Bem-vindos a mais um estudo sobre a Bíblia. Estamos com 64 dias e hoje vamos aprender outro livro da Bíblia, que é 1 de João, a Epístola de 1 de João. O período que se passou isto, segundo alguns estudos, data de depois de Cristo, 90 a 100. Perdão, João evidentemente escreveu o seu Evangelho primeiro, depois seus episódios e finalmente o livro de Apocalipse. Agora nós vamos ver, este foi o resumo, portanto nós vimos ontem 1 de João e vamos agora para a segunda carta de João. E nesta segunda carta, faltando ainda só Judas e Apocalipse, nós vimos que João expressou o propósito da sua escrita em cada uma dos três tipos de revelação. Perdão. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, muitos outros sinais realmente fizeram Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes são escritos para que ele possa acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que acreditando que você pode ter vida através do nome dele. João, como eu lhe disse, foi chamado apóstolo, apóstolo do amor, luz, vida, filho do trovão, melhor amigo de Jesus. Perdão, porque engasguei-me aqui. O apóstolo de amar, testificador de divindade de Jesus. As suas características, nós vimos que o seu sermão no estilo nenhuma saudação, ou seja, 1 de João e 2 de João são praticamente idênticas, e nós vemos aqui na segunda epístola de João que a igreja há muito vê esta epístola como escrita pelo apóstolo João, líder da igreja de Éfeso, na Ásia Menor e autor do Evangelho. A maioria dos estudiosos acredita que João registrou esta epístola por volta de 90 depois de Cristo. Quem é a senhora eleita e seus filhos de 2 de João que fala? A carta é endereçada à senhora eleita e seus filhos, o que gerou algum debate sobre quem realmente se dirige. Personificado para uma igreja local, ou seja, é uma igreja. Forma literária. Como personagens femininas é comum na Bíblia. A filha de Sião, para Israel, a noiva de Cristo, para a igreja em Efésios. Aquela que está na Babilónia. Então, a saudação no versículo 13 é mais natural se enviada de uma igreja para outra do que um grupo de pessoas. E João frequentemente se referia às pessoas na igreja como filhos. A terceira epístola de João, a maioria dos estudiosos conservadores acredita que João escreveu sobre esta questão por volta de 90 depois de Cristo. Muito bem, vamos para a leitura. Estamos com 64 dias. Você vai ler Mateus capítulo 10, versículo 26, 42, Levítico 9, capítulo todo, e Levítico 10, todo também, e depois temos Provérbios 23. Quando você se assentar para comer com o governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, por essa comida é enganadora. Não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque, certamente, a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Este Provérbios 23, 7, a chave deste provérbio aqui é assim como tu te imaginas na tua alma, assim você é. Você pode ler o resto, é um provérbio muito bom, mas nunca se esqueça disto. Como você se imagina, é assim que você será, sempre. Que Deus abençoe.
Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus, a Bíblia. Estamos com 65 dias. Estudo bíblico sobre o livro de Judas. É verdade. O livro de Judas é um livro muito pequeno. A data e o local de escrito desta epístola é impossível de declarar devido à falta de informações na carta em si. Principalmente porque a Bíblia e a tradição revelam tão pouco sobre os detalhes pessoais de seu autor, enquanto o próprio livro se abstém de nomear qualquer pessoa ou lugar em particular. A única pista disponível para os leitores de hoje é notável semelhança entre os livros de Judas e 2 de Pedro. Assumindo que Pedro escreveu a sua primeira carta em 64 d.C., Judas provavelmente escreveu a sua epístola em algum momento entre 67 e 80 d.C. Autoria do livro de Judas. Quem escreveu o livro de Judas? O livro de Judas foi escrito por quem? Pergunta que se pode fazer. Segundo a tradição, o escritor desta epístola, Judas, que era meio-irmão de Jesus Cristo e irmão de Tiago, líder da igreja de Jerusalém, como irmão de Jesus, ele se refere aos apóstolos como um terceiro. Há muitos Judas nomeados nos evangelhos, primeiro dos apóstolos e depois entre os parentes de Jesus. Não se sabe muito de Judas, o que explicaria e aparente necessidade de identificá-lo por referência a seu irmão mais conhecido, Tiago, que também era meio-irmão de Jesus. Alguns estudiosos contestaram esta identificação nos últimos anos, mas eles não provaram que está incorreto. A autoria desta epístola tem sido objeto de muito debate. Por muitos anos não foi aceito como parte dos escritos inspirados no Novo Testamento. Vários da Igreja Primitiva, os historiadores, relutavam em aceitá-lo porque era muito curto, seu autor não era bem conhecido e inclui citações de livros que não faziam parte da Bíblia. A Epístola de Judas é considerada canónica na Igreja Cristã. O estilo grego competente do livro é tal que estudiosos conservadores o datam de 68 d.C. Mais notável é a evidência de que no final do segundo século Judas era amplamente aceito como canónico. Clemente de Alexandria. Judas cita Enoque. A Epístola de Judas fala de Enoque. Entretanto, Enoque não é um livro inspirado, mas é consideração uma escrita falsa pela Igreja Cristã. Então, o assunto principal do livro de Judas ele estava escrevendo sobre um assunto que é crucial enfrentar em nossa cultura hoje, que era os falsos mestres. Assim como hoje vemos diferentes seitas, falsos mestres, pregadores se infiltrarem na igreja com ensinamentos que contradiz a de Cristo e seus apóstolos. Judas estava escrevendo a partir da postura de alguém que estava em defesa da fé. O propósito da epístola de Judas em sua carta era duplo. Ele queria expor os falsos mestres que havia se infiltrado na comunidade cristã e encorajar os cristãos a permanecer firmes na fé e lutar pela verdade. Judas reconheceu que os falsos mestres muitas vezes passam despercebidos pelos fiéis, então ele trabalhou para aumentar a consciência dos crentes. Mas não podemos esquecer, Judas morreu enforcado numa corda, porque a troco de umas moedas ele denunciou Jesus Cristo. Vamos então para a leitura do dia 65. Você pode ler pelo seu celular, e aqueles irmãos que entraram agora, todos os dias a Bíblia, para durante um ano você vai aprender a ler a Bíblia num ano. É o que eu estou a ensinar aqui. Mateus capítulo 11, versículo 1 a 19. Vai ler Levítico 11 todo, vai ler Levítico 12 todo e temos Provérbios 24 todo. Eu vou ler alguns versos. Não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência. Os seus lábios falam para ferir. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma pelo conhecimento. Os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento vai consolidar a sua força. Que Deus te abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, como aprender a estudar a Bíblia e a ler durante um ano. Nós já estamos com 66 dias de leitura da Bíblia. Agora, os irmãos que entraram há pouco tempo, não é? Podem perguntar, pastor,
eu gostava de ter os áudios todos. Eu estou a preparar para depois enviar esses áudios todos para que você possa ter o estudo da Bíblia. Tudo é gratuito para si, é uma semente para você poder crescer. Chegamos ao último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Esse é o livro que as pessoas às vezes começam a ler erradamente, começam por Apocalipse e depois se assustam. A partir de hoje nós vamos começar a aprender também as personagens da Bíblia, quem foi quem, e vai ser muito, muito forte. O que é que significa Apocalipse? O título grego para a revelação significa revelação, sendo a forma substantiva do verbo descobrir, revelar. Então, o que é que Apocalipse revela? Os cristãos normalmente pensam que este livro revela principalmente o futuro, como se o objetivo fosse satisfazer a nossa curiosidade sobre o que está por vir. No entanto, o título observa que o livro revela a pessoa, o poder e o programa de Jesus Cristo. A maioria das traduções têm como a revelação de Jesus Cristo no sentido de revelar quem Ele é. Este é o significado normal desta frase e é o preferido. No entanto, outras traduções dizem que a revelação de Jesus Cristo para mostrar que Jesus deu visão. Embora isso seja verdade, não é significado usual deste livro. Aqui nós conferimos a série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A Laodiceia ao estudo, a igreja da Laodiceia, Filadélfia, a igreja de Sardes, Tiatira, Pérgamo, Esmirna e Éfeso. Nós vamos estudar depois cada igreja. As 7 igrejas estavam todas em cidades que faziam parte do Império Romano. O Império Romano englobava todos os principais comércios e cidades proporcionais do mar Mediterrâneo, interior por cerca de 400 milhas. As 7 igrejas estavam localizadas na massa terrestre que fazia fronteira com o mar Egeu. E nós vamos estudar agora este livro do Apocalipse às 7 igrejas, para que você entenda como crescer no ministério, você que é líder, você que é um intercessor e você que está aqui a aprender a palavra de Deus, como um irmão. Novas estradas ligaram as cidades. Bandidos, piratas estavam sob controle. As obras públicas eram maciças e de longo alcance. Um sistema financeiro e bancário eficiente existia. Moedas eram de uso comum. Oportunidades de negócio foram ótimas. Muitas pessoas viajaram extensivamente para negócios e prazer. O entretenimento público foi fornecido na forma de peças, show, orações, desporto e lutas de gladiadores. As mensagens às 7 igrejas têm um padrão de 7 pontos. Primeiro, uma saudação, uma referência à autodesignação de Cristo, uma comenda, ou seja, eu conheço os seus atos, uma repreensão, se aplicável, uma chamada para se arrepender ou um aviso, uma chamada para ouvir, uma promessa, a frase para quem vencer. Nós vamos ver também as principais publicações sobre Apocalipse, o que é que significa o livro selado com os 7 selos. Você sabe quem tem as chaves da morte e do inferno. Vai aprender muita coisa, vamos gastar tempo, porque aqui também nós vamos ver o primeiro amor e vamos também ver a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar sobre as testemunhas, as 2 testemunhas que a Bíblia fala. Vamos falar o esboço do livro de Apocalipse. Vamos então para a leitura do dia de hoje, que é o dia 66 de leitura. Você pode ler, se tiver Bíblia, ou pelo seu telemóvel celular. Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 30, Levítico capítulo 13 todo e Provérbios 25 todo, que é enorme, é muito grande. Eu vou só ler aqui os primeiros versos. Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos por homens a serviço de Ezequias, o rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las, como a altura dos céus e a profundeza
da terra. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo sobre a Bíblia. Já terminamos Apocalipse, o último livro da Bíblia. Terminamos os estudos, mas nós vamos dar continuidade. E como eu disse no áudio anterior, nós estamos com 67 dias de leitura. Nós vamos estudar ainda Apocalipse, porque Apocalipse fala-nos das 5 igrejas. Hoje vamos ver a carta à igreja de Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor fraternal, que ocorre 7 vezes na Bíblia. A cidade de Filadélfia foi destruída pelo terremoto de 17 d.C., que destruiu as proximidades de Sardes. Para ajudá-los a construir, o imperador deu-lhes um adiamento de 5 anos em seus impostos. O perdão fiscal ajudou, mas os filadelfianos achavam que mereciam mais ajuda do que isso. Afinal, eles tinham sido fiéis ao império. Eles sentiram-se excluídos. Qual é a história da igreja de Filadélfia? Era da igreja representada, 1800, arrebatamento. A igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a 13, recebe uma carta e diz: você saiu muito bem, então continue. Você tem promessa e oportunidade. Uma igreja fiel. O apóstolo João falava o anjo da igreja. O anjo era o pastor. Ela estava a 28 milhas de Sardes, nomeado após o rei Atlos. Filipos de Pérgamo nomeou a cidade por afeição por seu irmão. Cidade missionária com o objetivo de divulgar a cultura e a língua grega. Qual o destino? Filadélfia. A Filadélfia estava localizada na junção de várias rotas comerciais importantes, o que valeu o apelido da porta de entrada para o leste. A cidade pretendia servir de base para a disseminação da cultura grega nos territórios recém-anexados da Lídia e da Vírgia. Hoje, essa igreja é uma igreja segundo o coração de Deus. Em Romanos capítulo 12, 10 diz: sede bondosos uns para com os outros, com amor fraterno. Fala-nos da Filadélfia, preferindo honra uns aos outros. O que você faz quando você sofre tanta perseguição que seu mundo vai desmoronar ao seu redor, assim foi o que aconteceu com esta igreja, que é a Filadélfia. E aí vem a saudação. Ao anjo da igreja, Filadélfia escreve: estas coisas diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha. Daí nós falamos: a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Primeira saudação, não se referindo à descrição de Jesus, mas falou do grego para o verdadeiro ocorrente em Apocalipse, e fala-nos sim do verdadeiro Messias, aquele que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. Vamos para a leitura do dia 67 e você vai então ler, se tiver uma Bíblia ou no seu telemóvel celular. Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao 21, vai ler todo, depois Levítico capítulo 14 todo e Provérbios 26 todo. Vou ler um pouco. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, a vara para as costas dos tolos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice. Você pode continuar a ler o resto em sua casa. Que Deus abençoe. Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus sobre a Bíblia. Estamos no livro de Apocalipse e estamos a estudar as 7 igrejas, aos 7 anjos. Hoje vamos ver a carta à igreja de Sardes. O que significa Sardes? Sardes significa pedra vermelha. Ou seja, a pedra vermelha, a melhor pedra para a gravação, sendo a Bíblia diz aqui que esta pedra, ela permite
ser trabalhada de uma forma especial. A história de Sardes. A importante cidade comercial de Sardes estava localizada a cerca de 30 milhas a sudeste de Tiatira, em uma importante rota comercial que corria a leste e a oeste através do reino da Lídia. Era a residência da realeza grega na dinastia de Mermanates. Sardes foi governado pelo rei Coressos de Lídia, que foi o homem mais rico da época. Ouro e prata foram as primeiras moedas. Em cerca do século, ouro era tão abundante que foi lavado a partir das montanhas circundantes para o rio que ocorreu através de Sardes. Aqui nós vemos o seguinte. Aqui na igreja de Sardes, fala que Jesus sabia tudo sobre o passado orgulhoso e a riqueza atual de Sardes. A capital era da Lídia, uma das cidades mais antigas e importantes da Ásia Menor. Sardes ficava no topo de uma acrópole quase inagualável. Como Sardes foi construída em uma montanha, tinha uma acrópole que era vista como inabalável. A cidade caiu no esquecimento após a conquista persa, mas recuperou um pouco do seu prestígio quando, com a ajuda de Tibério, foi reconstruída após um terremoto. A igreja em Sardes refletia a história da cidade. Uma vez teve um nome para a realização espiritual, mas agora estava sem vida. Foi destruída por um terremoto. Um terremoto severo em 17 depois de Cristo causou grandes danos e nunca se recuperou totalmente. Foi apenas parcialmente reconstruído. Quando Jesus deu esta mensagem para Sardes, o terremoto já tinha acontecido e a sua glória anterior não tinha sido recuperada. A cidade estava perdendo rapidamente a sua glória e riqueza, mas os seus habitantes ainda eram arrogantes. A carta à igreja em Sardes começa por dar uma saudação e dizendo ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aquele que contém 7 espíritos de Deus. Aquele que tem 7 espíritos de Deus para oferecer. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sardes era uma cidade com um passado ilustre de que se orgulhava, mas tinha menos de que se orgulhar no tempo de João. Sardes foi construída em uma montanha e tinha uma acrópole que era vista como inabalável. Então, a lição a tirar daqui é o seguinte: Jesus conhecia as suas ações e reputações. Jesus conhecia as boas ações que não estão listadas, mas nós vemos que é uma igreja que estava morta. Então, que possamos nós não deixar adormecer o primeiro amor na nossa vida. Não nos deixemos contaminar com o mundo para que possamos ser abençoados. Vamos para a leitura do dia. Estamos com 68 dias. Você vai ler Mateus 12, do 22 ao 50, capítulo 12, do versículo 22 ao 50. Vai ler Levítico 15, Levítico 16, todo, e Provérbios 27, todo. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que os outros o louvem e não a sua própria boca. Um estranho e não você mesmo. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor, impetuosa é a ira. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus sobre como aprender a ler a Bíblia durante um ano. E estamos com 69 dias. Hoje vamos ver a carta à igreja de Tiatira. História de Tiatira. Era uma sede das guildas, por exemplo, oleiros, curtidores, fabricantes de túnicas, fabricantes de tinturas. Era
a cidade ou a história de Tiatira. Tiatira era famosa por suas tinturas de púrpura e guildas de curtidores, tinteiros, lanifícios e linhos. Isso levou a um uso extensivo de panelas de barro e celebrações pagãs. Tiatira tinha mais guildas comerciais do que qualquer outra cidade. Essas guildas apoiavam os deuses pagãos, então os cristãos tinham problemas para se sustentar. Nós estamos a estudar, lembrando aqui que estamos a estudar o último livro, Apocalipse, as 7 igrejas, 7 cartas, e muitos cristãos morreram em vez de se comprometerem nas festas das guildas. Carta a Tiatira. Destinatário, os fiéis em Tiatira. O objetivo, lidar com infiéis, ou seja, havia muito adultério espiritual e havia muita idolatria. Menos importante das 7 igrejas, Jesus não tolerava mais o adultério religioso de Tiatira, embora a carta seja escrita aos fiéis. Fala também de um amor sem verdade, hipocrisia, ou seja, corrupção. Então, nós vemos aqui que havia um ataque total à autoridade da palavra de Deus dentro da igreja. E queremos na autoridade absoluta inerente da palavra de Deus. Da igreja Tiatira não queria, e Jesus estava aqui a corrigi-los. Então, há uma saudação. Jesus continua como os juízes das igrejas. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Os olhos de Cristo como uma chama ardente e os pés como um bronze polido retratam o seu direito de julgar Tiatira. O elogio. Jesus sabia que os seus atos de amor, fé, serviço e perseverança haviam melhorado recentemente. Qual foi a descrição parcial de Jesus? Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Os seus olhos como chama de fogo. Olhos de fogo. Jesus anda entre as igrejas julgando o que vê. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Por isso, nos dias de hoje, as igrejas, muitas delas perderam o foco da vinda de Jesus, o foco da essência do primeiro amor. E nós vemos aqui as obras de Tiatira. Jesus diz: Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, eu conheço o teu primeiro amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti que deixa Jezabel, mulher, que se diz profetiza, ensinar, enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Ou seja, em Tiatira havia Jezabel. Ou seja, uma igreja que permitia uma mulher imoral e idólatra entre eles. Jezabel, em Tiatira, olha para a própria Jezabel. Assim como Jezabel trouxe falsos profetas e imoralidade sexual para Israel, esta mulher daqui cometeu idolatria e imoralidade em Tiatira. Então, o resumo a tirarmos daqui é este. Primeiro, Deus é contra a idolatria. Segundo, imoralidade sexual. Deus condena a imoralidade também sexual. Vamos para a leitura do dia de hoje e você vai ler Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 23, Levítico capítulo 17 todo e Levítico capítulo 18 todo e Provérbios 28 todo. Os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o justo é corajoso como o leão, por causa da transgressão da terra. Mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente a ordem é mantida. Que Deus abençoe. Bem-vindos a mais um estudo sobre a Bíblia. Como ler a Bíblia durante um ano. Amados, já vimos o Novo Testamento, o Velho Testamento. Agora eu vou começar, além da leitura que nós devemos fazer de cada dia, vou começar a ensinar a vocês personagens bíblicas
para você conhecer, para quando você falar da Bíblia a alguém, saber quem foi quem. Vamos começar por Gênesis 16. Quem foi Agar? Assim, quando você ouvir o pastor Augusto ou noutra igreja um pastor a falar destas pessoas, você já sabe quem foi. Agar foi uma escrava egípcia que servia a Sara, esposa de Abraão, conforme descrito na Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16. Sara, que era estéril, deu a Agar como esposa a Abraão para que ele tivesse um filho com ela. Agar engravidou de Abraão e deu à luz um filho chamado Ismael. No entanto, depois que Sara também deu à luz um filho chamado Isaque, ela ficou com ciúmes de Agar e seu filho Ismael pediu que Abraão expulsasse de casa. Na história particular de Agar, no antigo Oriente Próximo, havia uma prática de pegar uma serva e ter filhos por meio dela, e se a esposa de uma família fosse incapaz de conceber. Agar é a primeira pessoa no relato bíblico a nomear Deus, El Roi, o Deus que vê. Agar é estrangeira e de baixa condição como serva ou escrava. Agar não tinha poder ou arbítrio sobre a sua própria vida e ela sofre pressão de Sara e é expulsa por Abraão. Ela é referida por Sarai e Abraão apenas como a escrava da Sara, nunca por seu próprio nome. Mas quando o anjo do Senhor a encontra, ela é chamada pelo nome de Agar e, por sua vez, Agar chama Deus por um nome que é El Roi. Há poder em ser nomeado, sendo reconhecido como uma pessoa além da função ou status. De acordo com a Bíblia, Agar e o seu filho foram expulsos e ficaram sozinhos no deserto. Mas Deus cuidou deles, os salvou, prometendo que Ismael se tornaria uma grande nação. Mais tarde, Abraão e Isaque reconciliaram-se com Ismael e eles foram juntos enterrar Abraão depois da sua morte. Agar também é estrangeira, alguém que não pertence por sangue ou casamento à família, que o Senhor escolheu abençoar para ser uma bênção para o mundo. Ainda assim, ela desempenha um papel na história desta família de Abraão, que Deus escolheu para redimir todas as famílias. O Senhor ainda abençoa o seu filho Ismael e os descendentes que viriam dele. Isso mostra a amplitude da misericórdia, do amor de Deus, mesmo quando Deus trabalha por meio de um povo em particular. Vamos para a leitura da Bíblia do dia de hoje e nós estamos com 70 dias e você vai, portanto, ler. Só estou esperando aqui que o meu computador abra o plano que eu tenho para lhe dizer. E você vai ler pelo seu telemóvel ou vai ler pela sua própria Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a boca de Deus. Muito bem, o plano do dia de hoje é este. Você vai ler Mateus 13, capítulo 13, do 24 ao 58, Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 58, depois Levítico 19, agora sim, todo, e Provérbios 29, todo. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Quem ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo traz a estabilidade ao país, mas o amigo de impostos o leva à ruína. Que Deus abençoe. Agora que você acabou de ouvir este áudio da campanha do Salmo 91, eu sou o pastor José Augusto, somos o Ministério Juntos por Cristo, e se você quer fazer parte deste mover que está a impactar as nações, 21 nações, se quer ser acompanhado, se quer ter rotina espiritual e entrar no pacto de prosperidade connosco, você pode mandar para uma mensagem para mim por e-mail para José,
joseaugusto.jpc@gmail.com ou pelo telefone 935543361. Nós estamos fazendo toda a diferença. Lembre-se, debaixo desta visão só falta você. Que Deus abençoe.